E acabou a novela, o Flamengo colocou ponto final na negociação e a reunião está marcada. Vamos falar sobre isso, torcedor. Vou falar também da atualização da tabela do Campeonato Brasileiro após a vitória de Flamengo e Palmeiras. Vou trazer o sinal de alerta que está ligado dentro do Flamengo sobre Gonzalo Plata e Ayrton Lucas, que desabou na coletiva de imprensa. Fala, nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito importante comer seu like e a sua inscrição. Seu like só mostra que você vai se manter muito bem informado das notícias que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Você vai se manter muito bem informado sobre os conteúdos que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Então, pô, não custa nada. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Você vai assistir o vídeo, vai se manter muito bem informado, não vai pagar absolutamente nada. Então, para me dar uma força, faz isso. Também não esqueça de compartilhar o nosso canal e os nossos vídeos para os seus amigos rubro-negros e rubro-negras. Também não esqueça de ativar o sininho de notificação para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Fez tudo isso? Tamo junto. Bora pro vídeo. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando da situação da tabela do Campeonato Brasileiro. Porque, gente, a situação é o seguinte: ontem o Palmeiras venceu o Curitiba, né? Num jogo assim, vou ser sincero pra vocês, um jogo assim que foi no início um jogo normal assim, mas aí eu vou ser sincero pra vocês, eu acho que aquela entrada lá do o Barbosa ontem estreou, o zagueiro do Botafogo estreou com a camisa do Palmeiras e tal. E, gente, aquela entrada que ele deu no jogador do Curitiba ali, na minha visão não era nem para cartão amarelo, para mim era vermelho direto. Mas é que eu sempre falo, todo jogo do Palmeiras sempre tem uma polêmica, sempre tem uma polêmica, sempre tem uma polêmica impressionante, cara. É um negócio que não dá para entender, cara. Sempre tem uma polêmica, cara. Meu Deus do céu. Bom, abrimos aqui a tabela do Campeonato Brasileiro aqui. E a situação aqui é o seguinte. Ó, o Flamengo venceu ontem a Chapecoense. Então, o Flamengo, primeiro, o líder é o Palmeiras com 44 pontos. Segundo é o Flamengo com 37 pontos. Aí, em terceiro aqui a gente tem o Atlético Paranaense. Vou falar o G4, tá, gente? Que é o G4 que estão na cola mesmo, ó. Palmeiras com 44, Flamengo com 37. Aí, terceiro lugar vem o Atlético Paranaense com 33 pontos. E em quarto lugar o Fluminense com 32 pontos. E aí, cara, a situação é o seguinte. Igual eu falei, agora o que o Flamengo precisa focar é no jogo de domingo contra o São Paulo. Onde o São Paulo tomou uma virada cabulosa do Atlético Paranaense ontem, dentro de casa. Enfim, agora a gente tem que ver o que realmente vai acontecer. Agora é aguardar. É claro que eu até falei no pós-jogo. Mas o Palmeiras venceu, a distância tá muito grande, mas eu sempre falo, o importante é a gente ganhar o nosso jogo. Igual eu sempre falo, a gente tem que olhar pra frente. A gente está olhando, só que a situação, a gente está vendo que eles estão com uma vantagem muito grande. Mas mesmo assim a gente tem que continuar ganhando. Porque, como eu disse, uma hora eles vão tropeçar. Uma hora eles vão tropeçar. E aí pode ser a nossa oportunidade de ganhar. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo, cara, a situação do Gonzalo Plata, que até falei no pós-jogo ontem. O sinal de alerta está ligado dentro do Flamengo, né? O jogador ontem, ele saiu no primeiro tempo com dores no joelho, né? Entrou o Lohan, que o Plata estava jogando super bem. O Lohan manteve a consistência jogando bem também no lugar do Plata. E aí tem um sinal de alerta ligado, né? Porque o Gonzalo Plata saiu com dores no joelho. E aí a situação é a seguinte, segundo algumas informações que saíram, é que a dor que ele teve, que ele sentiu no joelho, pode ser causa do gramado sintético lá, que jogar em gramado sintético é complicado. Pode ser que ele tenha sentido alguma coisa do gramado e por isso que deve ter dado uma dor no joelho. Mas a informação é que hoje, né, daqui a pouquinho, 11h30, o Flamengo vai se reapresentar. E aí, é claro que ele vai fazer a avaliação no Ninho do Urubu para a gente realmente descobrir se foi ou não uma lesão. Mas segundo informações, não deve ter sido nada grave, apenas uma dor assim no joelho. Mas enfim, vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação aí. Bom, vamos falar agora sobre Ayrton Lucas. Cara, o Ayrton Lucas, cara do céu. Cara, mano, eu nunca vi o Ayrton Lucas daquele jeito. Eu nunca vi. Cara, de todos os anos que eu conheço o Ayrton Lucas jogando no Flamengo, acho que eu nunca vi ele assim antes, mano. Cara, o bicho tava, cara, parece que o bicho tava chateado, parceiro. Mano, o bicho chegou lá na coletiva e tal. Ele chegou ali na missa e tal. E aí o cara perguntou, e aí, Ayrton Lucas, qual é que você acha da partida? Ele, pô, joguei mal que só, errei todo e tal. Desculpa, torcedor, joguei muito mal.
Nossa, errei tudo que eu podia errei hoje, sabe? E, cara, e tipo assim, o que, depois que ele fala, ele fala isso, pô, errei tudo, não joguei bem, joguei mal. Ele fala isso lá na zona mista, gente, e aí, e o que, tipo assim, o que deu uma certa curiosidade, uma certa dó, porque foi tipo assim, o cara tá entendendo que ele não tá rendendo do Flamengo. Essa é a verdade. Ele ficou chateado porque ele tá vendo que ele não está rendendo no Flamengo. E realmente ontem ele não fez uma boa partida, tá? Aqueles dois passos ali que ele deu pro Léo Pereira ali, só o tijolo ali, quase que a Chapecoense faz gol. Então ele realmente reconheceu. No início ali no jogo ele até tava bem, mas depois ali ele deu umas vaciladas e tal, e quase segurou a Chapecoense. E aí ele falou lá, deu uma coletiva, cara, eu nunca vi o Ayrton Lucas daquele jeito, cara. Depois vocês vão assistir essa entrevista, cara, o bicho chegou tão chateado, cara, parecia que o cara tinha se mandado embora do Flamengo, pô, mandado embora e tal, parecia, tá ligado? Mas ou pelo menos é que ele sabe que ele jogou mal, porque é ruim quando o jogador sabe que jogou mal, mas não quer admitir. Mas pelo menos ele admitiu que jogou muito mal mesmo. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o Flamengo, colocou o ponto final na situação. Gente, a situação é a seguinte: ontem a equipe do Paparazzo Negro, jornalista, flamenguista também, deu uma entrevista ali pro José Boto e tal. E aí ele perguntou pro José Boto a situação seguinte: que ele sabe que o Flamengo está em negociações com a Almada, sabe que o Flamengo está com mais 2 negociações, e tem a situação do centroavante estrangeiro. E aí, sabe que o David Romero é estrangeiro, é novo, atacante que quase ninguém conhece. E aí ele perguntou: Boto, e a situação? Tem alguma coisa com o David Romero? Tem alguma negociação? Aí a resposta dele foi não. Ele falou, pro Flamengo o jogador não existe. Ele falou, obviamente ele existe porque ele é um jogador de futebol, mas pro Flamengo ele não existe nenhuma negociação. É claro que, eu vou ser bem sério pra vocês, ele falou isso, mas tipo assim, o que eu pude perceber é que eu fiquei pensando, às vezes o Flamengo tá em negociação e não pode revelar, e tá certo, porque, tipo assim, se agora a situação do Almada, porque todo mundo já sabe, mas como o Flamengo tá negociando com o Central, pode ser, ele pode, mas vai que o Flamengo tá querendo esconder para deixar para falar lá. E eu não vou ficar bravo se realmente for o David Romero, porque ele tá querendo esconder para poder não atrair mais clubes interessados na contratação do jogador. Está certíssimo, está certo. É claro que não, porque às vezes quando tem cara que faz isso aí, o torcedor fica, pô, o cara falou no início que não tinha nada pro jogador, que ele nem existia. Mas, gente, é questão de preservação, é questão que, ó, silêncio, é questão de silêncio, para poder ficar silêncio na negociação. E aí, mas tipo assim, eu acredito que não deve ter nada, porque ele falou com muita firmeza, sabe? Ele falou, pro Flamengo não existe nada. Pro Flamengo não existe nada. Enfim, ele falando isso, colocou um ponto final na situação do David Romero. Vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo a situação do Thiago Almada. Gente, informação que a Raíssa Simplico trouxe ontem é que o empresário do Thiago Almada está viajando neste momento para o Rio de Janeiro para se encontrar com o diretor do Flamengo, José Boto. A informação ela trouxe é que eles já tiveram uma primeira reunião, porque após a parada para a Copa do Mundo, o Boto foi lá na Espanha ter a reunião com o Atlético, com os empresários do jogador, e agora vai ter a segunda reunião presencialmente, só que agora quem vai ter que vir vai ser o empresário do Thiago Almada. O empresário do Thiago Almada deve estar chegando no final de semana para poder ter uma reunião com o Flamengo, que é a situação seguinte: a ideia do Flamengo é conseguir resolver toda essa questão da negociação na reunião, e para chegar lá no Atlético de Madrid só fazer a proposta e eles aceitarem. A informação é que dentro do Flamengo eles estão muito confiantes e muito otimistas para que essa negociação seja concretizada. Enfim, agora o que o Flamengo está focado é na situação nova. Nem que consiga trazer só o Almada, mas o Flamengo está focado no momento só na contratação do Thiago Almada. Cara, porque é um jogador que, tipo assim, diferenciado. É um jogador que, se você olhar, poucos números na carreira, mas é um jogador diferenciado. Pô, o cara ficou 6 meses no Botafogo, surpreendeu. O cara foi pro Lyon, jogou muito bem. O cara no início do Atlético de Madrid foi muito bem, mas depois perdeu muito espaço. Mas é um jogador de excelente qualidade, tá? É um jogador que tem uma excelente qualidade, igual eu falei. É um jogador que tem as características do Georgian de Arrascaeta. Então, por isso, o Flamengo, ele também interessou o Flamengo, não também pelo fato de ser novo,
pelo fato de jogar na função do Arrascaeta e também pelo fato de ter as características do jogador. Vai lembrar que se realmente se concretizar essa negociação, o Thiago Almada vai chegar no Flamengo com a mesma idade que o Arrascaeta chegou, né? O Arrascaeta chegou no Flamengo com 25 anos, o Almada vai estar chegando com 25. Quem sabe não possa ser mais uma história na situação do Thiago Almada. Igual eu falei ontem no vídeo da tarde. Tem que oferecer mais tempo de contrato. Porque, mano, você colocar 3 anos de contrato com um jogador de 25 anos é muito pouco. Porque o cara vai estar com 28, quase 29 anos e vai estar muito novo, como disse. Vai estar com muita lenha para queimar. Tem que botar a maior quantidade, é 5 anos. Então, bora 5 anos. Porque, mano, agora ruim se fosse o jogador tivesse 26, 27 anos, aí beleza. Mas um jogador que tem 25, você bota 3 anos, o cara ainda vai estar com 28 anos, o cara ainda vai estar muito novo. Então, tem que botar, pra mim, a maior quantidade. A maior quantidade é 5, com mais um ano de renovação automática, que dá 6 anos, beleza. Enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa situação. Bom, técnico Leonardo Jardim hoje se representa para iniciar a preparação para o jogo contra o São Paulo, domingo, 6h30 no Maracanã. Vamos torcer que o Mengão consiga mais uma vitória mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Bom, galera, essas transformações do nosso Flamengo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Um beijo para vocês, não esqueça, Jesus te ama. Falou!